Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse trecho foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta a uma igreja localizada em Corinto. Capítulo é o de número 3, versículo 16 e 17. Salve NoFapers! Patrick Crispim aqui. Esse é o nosso episódio de número 8 e eu estou há 1646 dias praticando NoFap. E não, esse vídeo não é um vídeo religioso. Eu quero apenas tratar sobre princípios milenares. Princípios milenares que formaram a base da nossa sociedade. E princípios esses que nos governam até os dias de hoje. Princípios esses que, quando colocado em prática, nos trazem um crescimento pessoal, um crescimento espiritual, um aprimoramento ético e cristão. Mas as contas não fecham. 70% dos brasileiros se declaram cristãos, mas ao mesmo tempo nós estamos entre os 10 que mais assistem pornografia no mundo, entre os 10 países que mais assistem pornografia no mundo inteiro. Se nós temos a Bíblia como a nossa base ética e moral, por que então estamos nesse ranking dos que mais assistem pornografia no mundo? Temos aqui então um grande problema, mas eu quero desvendar esse problema para vocês. Muitas pessoas acabam subestimando o vício em pornografia e o vício em masturbação. Muitas pessoas acreditam que é um simples vício, que quando você bem decidir, você pode parar. Mas esse vício, ele se deve ao fato de nós termos dentro de nós um impulso natural procriativo, chamado de impulso sexual. Esse impulso de perpetuação de espécie foi colocado por Deus dentro de nós para que nós tivéssemos desejo sexual pela nossa parceira e assim então perpetuássemos a espécie. O que basicamente foi uma ordem que Deus deu lá em Gênesis para nós sairmos pelo mundo, povoar a terra e dominar sobre ela. Então perceba que a energia sexual, além de nos fazer perpetuar a espécie, também nos dá o poder de governar sobre todos os seres que respiram na terra. E esse impulso sexual é basicamente o impulso que te faz acordar cedo e ir para a luta, ir para o dia a dia. Se você não tivesse esse impulso sexual, essa sensação de domínio e de conquista, você basicamente acordaria pela manhã e não teria vontade de fazer nada. Talvez esse é um dos sintomas de pessoas que são altamente viciadas em pornografia e em masturbação. Acordam cedo por não ter esse impulso sexual devido aos níveis de testosterona estarem muito baixos, devido aos hormônios estarem totalmente desregulados, o sistema de recompensa desgastado. Muitas pessoas acordam pela manhã e já não têm vontade de mais nada. E a desculpa que eles dão é: eu não quero conquistar nada na vida. Mas na verdade não tem mais esse impulso natural aflorando dentro de si. Então nós temos o impulso natural, que é a perpetuação de espécie. Porém a grande indústria, a indústria P, se você entendeu, escreve aí embaixo o que é essa indústria P. Eu vou falar dessa forma por conta da plataforma, mas essa grande indústria, a indústria P, descobriu o grande segredo, que se eles te prenderem através desse impulso sexual, basicamente de um homem dominador, de um homem conquistador, de um homem territorialista, você passa a simplesmente ser mais um boneco de fantoche, mais um boneco manipulado, sem energia e sem motivação. Então essa indústria basicamente pegou esse gancho de que você tem um impulso sexual dentro de você e ela simplesmente começou a bombardear o mundo e a sociedade com conteúdos eróticos e semi-eróticos. É simples, é só você analisar. A cada vídeo que você assiste no Instagram, a cada 3 Reels do Instagram que você passa, um é um conteúdo semi-erótico. A cada 3 vídeos que você está rolando ali, basicamente vai aparecer uma mulher dançando, seminua, fazendo posições sensuais. É basicamente uma dança primitiva, a dança do acasalamento, a dança do reino animal, onde a fêmea fica ali toda se enfeitando para que o macho tenha desejo sexual por ela. E é basicamente isso que acontece hoje nessa sociedade. Então, as mulheres seminuas,
dançando na sua frente, e o teu cérebro ele simplesmente aciona o mecanismo de perpetuação de espécie. E aqui vai um segredo: teu cérebro não sabe o que é real do que é fictício. Isso basicamente se resume quando você está assistindo novela ou quando você está assistindo algum filme e de repente você acaba assimilando a informação e você acaba se sentindo dentro do filme, dentro da novela, já torcendo pelo herói, ou torcendo pelo vilão, ou torcendo por aquele casal da novela que você fala que são os personagens principais. Você simplesmente está colocando toda a sua emoção e acreditando que aquilo é real. O personagem morre, você fica emotivo, o seu personagem favorito acaba sendo atacado, você fica bravo, porque teu cérebro não sabe o que é real do que é virtual. E a mesma coisa também acontece quando você está assistindo vídeos semi-eróticos. Teu cérebro ele simplesmente acredita que você de fato está diante de uma mulher dançando para você. E aí eu pergunto, se você tem dentro de você um sistema primitivo que quando é acionado faz com que você dê um comando para o seu testículo, para a sua próstata e começa a produzir sêmen, dificilmente você vai conseguir refrear esse desejo e acabar não recaindo. É muito difícil. É basicamente fazer uma assimilação. Se uma mulher estiver dançando na sua frente seminua, você consegue simplesmente sair daquele cenário sem ter uma relação com ela? Dificilmente. E a mesma coisa também ocorre quando você está diante de um vídeo semi-erótico. Você simplesmente vai chegar até o ápice, onde você vai desperdiçar a sua maior riqueza, o seu ouro mais precioso, que é o seu sêmen. É onde você vai drenar toda a sua energia sexual através da pornografia, da masturbação e da finalização, que é a ejaculação. E perceba que sempre quando você ejacula, os seus níveis de energia automaticamente caem. Assim que passa a adrenalina, você já sente o teu corpo sentindo a falta do tônus vital, da energia, do exilir da vida, da força vital, da força propulsora que construiu toda essa sociedade que a gente está vivendo. Então essa indústria P sabe que você tem dentro de você esse sistema primitivo. E a coisa que ela mais faz é acionar esses mecanismos. Então perceba que hoje em dia, até mesmo as mulheres agora estão recebendo monetização, principalmente no TikTok, no Instagram. As mulheres sabem que com o corpo dela elas ganham a sua atenção e ao mesmo tempo, enquanto elas ganham dinheiro através dessa plataforma, exibindo o corpo dela e a energia sexual dela, você perde dinheiro, perde energia, perde família, perde motivação, simplesmente por deixar com que esse vício tome conta de você. Mas afinal de contas, se a Bíblia de fato é o nosso manual de prática, de regra, por que então que mesmo assim estamos sucumbindo? Simplesmente por você não se atentar aos principais versículos da Bíblia. A Bíblia fala milhares de vezes contra a imoralidade sexual. Você vai perceber que há uma preocupação muito grande, principalmente lá dos judeus, quando eles tratam simplesmente sobre a energia sexual, sobre a mulher adúltera, sobre a mulher quando está nos seus períodos de TPM, né, quando a mulher está no período menstrual. Há todo um cuidado com relação à área sexual na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Você vai ver milhares de cartas onde o apóstolo Paulo está orientando as pessoas, como por exemplo esse texto que eu li para vocês no início, onde o nosso corpo é a morada de Deus. Isso é algo muito profundo, é onde o fôlego da vida, o bereshit, o início de tudo mora dentro de você, e o teu corpo é o templo e a morada do Espírito. E aí o texto é bem claro dizendo que se você destruir o templo, Deus o destruirá. Então perceba que todas as vezes que você destrói o teu templo, ao mesmo tempo você também está destruindo a sua própria vida. Você destrói o seu templo quando você perde a sua energia vital, que é a sua energia sexual. Você destrói o seu templo quando você se apega a todos os tipos de vícios, sejam pornográficos, sejam vícios em drogas lícitas ou ilícitas, tudo aquilo que drena a sua energia, tudo aquilo que tira a sua capacidade de raciocinar e de tomar decisão de forma coerente e racional, tudo isso destrói o seu templo e destrói o seu corpo. Eu não sei vocês, mas eu já passei por milhares de igrejas palestrando, ensinando, ministrando, tanto em igrejas católicas como igrejas evangélicas.
Mas uma coisa eu senti muito a falta, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo, porque eu sei que o maior público, nós somos cristãos. Mas quais foram as vezes que o seu pastor, padre ou seu líder espiritual falou para você acerca da pornografia, falou para você acerca da indústria pornográfica, falou para você acerca da masturbação, mas não naquele sentido de colocar medo, dizendo simplesmente é pecado, não pode, é proibido. Mas algum deles já ensinaram de uma forma muito mais profunda, dando ensinamentos explicando sobre o poder do seu sêmen, da energia que ele contém e da forma que você deve melhor utilizar, explicando para você sobre o seu corpo, que ele é a habitação e a morada de Deus, mas ensinando também que você deve praticar atividade física, que você deve cuidar da sua alimentação, que você deve cuidar dos seus olhos. O próprio Jesus trouxe um ensinamento muito importante, dizendo que se o teu olho te faz pecar, arranque ele, porque é melhor que entre no reino do céu sem olhos do que ir com os 2 olhos para o inferno. E ao mesmo tempo disse, se tua mão te faz pecar, arranque-as. É melhor entrar no reino dos céus sem as mãos do que entrar com as mãos no inferno. Então perceba que tudo aquilo que nos leva à obscuridade e tudo aquilo que nos leva aos vícios deve ser repudiado. Mas eu percebi que poucos pastores, poucos padres, poucos líderes espirituais têm essa capacidade de trazer esse ensinamento para seus seguidores. E muitas vezes ficam só focados em vícios, como por exemplo, é pecado beber, é pecado fumar, é pecado se drogar, mas pouco ensinamento falando da energia sexual, sendo que ela é a mais poderosa de todas. Se você souber utilizar da melhor forma a sua energia sexual, você basicamente controla qualquer outro tipo de vício. Eu sempre costumo dizer que a prática do NoFap é o pilar angular, a base angular para que você vença qualquer outro tipo de vício. Porque se você consegue controlar o impulso sexual, que é um dos maiores impulsos que tem, você basicamente vai conseguir controlar todos os outros, porque o mecanismo que você utiliza basicamente é o mesmo. Então, enfim, estamos dentro de uma sociedade onde 70% se declaram cristãos, mas nós somos a população mais viciada que existe de todos os tempos. E eu costumo dizer que haverá uma grande transformação quando nós, de fato, nos posicionarmos com aquilo que nós acreditamos e, de fato, nos colocarmos contra esse maior adversário que você tem. E eu poderia definir para você, o seu maior adversário hoje é o impulso sexual. É através dele que vem os problemas dos casamentos, os problemas familiares, os problemas espirituais, os problemas físicos, porque você drena toda a sua energia no teu corpo. Teu sêmen tem milhares de nutrientes, milhares de vitaminas, hormônios, mas talvez você nunca aprendeu sobre isso. Mas é por isso que todas as vezes que você drena a sua energia através da masturbação, você simplesmente se sente cansado, sem força, sem raciocínio, porque parte da sua vida saiu. Você está destruindo o teu templo, a morada de Deus. E Deus disse que destruiria quem fizesse isso. Tem um texto também, onde o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja localizada na Galácia, a igreja da Galácia. Ele vai dizer que aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então basicamente a grandeza da vida se resume a isso, ao autocontrole, ao domínio próprio e ao você cuidar do seu templo. Você tem corrido? Tem se exercitado? Tem se alimentado da forma correta? Tem fugido da imoralidade sexual? Tem combatido esse vício dentro de você? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se na igreja de vocês, onde vocês congregam, na missa que você vai ou na sua religião, se vocês são ensinados a podridão que é a indústria pornográfica e a forma que vocês devem cuidar do corpo de vocês, cuidando da energia sexual, cuidando do teu sêmen, que é a sua maior fonte de energia. NoFappers, se levantem, tomem o controle da vida de vocês e saibam, há um futuro glorioso para quem preserva o seu templo. Cuide do seu templo, porque ele é a morada de Deus. Ao passo que ele disse que iria destruir aquele que destrói o templo, ele também há de edificar, fazer crescer, prosperar de uma forma abundante aqueles que cuidam de fato do templo, que é a morada do Espírito de Deus. Se esse vídeo faz sentido para você, fez você refletir um pouco, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, comente quantos dias de NoFap você está, comente quais são as suas maiores dificuldades
E se você gostou, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio.